Olá, tudo bem? Tudo tranquilo. E esse assunto que vem agora é um tanto polêmico, porque todos nós temos esta tendência a sermos a tal da mãe leoa, né? Aquelas mães que protegem os seus filhos em qualquer circunstância. E eu diria assim, devemos proteger nossos filhos? Sim, sempre. Filhos são filhos, inclusive não importa a idade, porque só mudam as preocupações e os cuidados. Com 10, 12, 20, 30, 40, 50, 60 anos serão sempre filhos. Só que nós às vezes cometemos equívocos de novo em função das nossas bengalas que a gente usa, e este é o mais comum, a mãe leoa. O que é a mãe leoa? Vamos entender primeiro a mãe leoa no reino animal. A mãe leoa do reino animal cria seus filhotes, cuida, dá proteção, dá alimento, faz todo o possível para manter aqueles filhotinhos protegidos. Mas num dado momento, ela começa a ensinar esses filhotes a se ambientarem no terreno da sobrevivência. Ensina eles a se esconderem, a irem para as tocas, começa a ensinar eles a caçar, empurra eles para a caçada, até que um belo dia a mãe leoa praticamente expulsa esses filhotes do ninho, como quem diz, vocês já foram ensinados, receberam orientação, agora vão para o mundo viverem suas vidas. Este é o reino animal. No reino humano, a coisa segue parecida, só que o problema é que não há este momento de agora se virem e vão para o mundo. E cuidado, não vamos usar como bengala de novo o seguinte, mas eu jamais vou empurrar meu filho para fora. Nós temos que ser um pouco mais racionais, pensantes em relação às informações que nós recebemos. O que acontece hoje é que as mães leoas, e claro, quando eu falo mães, a gente está dizendo mães e pais também, elas protegem os filhos sempre em toda e qualquer situação. Por exemplo, é muito comum escutarmos a seguinte afirmação: meu filho está certo ou errado, não importa, eu vou proteger ele sempre. Erro brutal, quase que um erro estúpido. Sabe por quê? Porque quando você protege o seu filho, mesmo estando ele errado, você está perdendo uma sublime oportunidade de ensinar a ele como se comportar, de ensinar a ele que todos nós erramos, inclusive nós pais, e que errar é comum, mas que nós temos que reconhecer o nosso erro, se possível reparar esse erro e, se possível ainda, não errarmos mais, o que é um pouco difícil. Quando você oculta esse erro do seu filho, o protege e não faz ele compreender que esse erro tem consequências, ele acaba assumindo a seguinte postura: não importa se eu estou certo ou errado, a minha mãe e o meu pai vão me proteger sempre. E isso é um grande problema, porque se o seu filho erra e o pai e a mãe protegem, o que ele pensa? Maravilha, o mundo é todo meu, porque o meu pai e a minha mãe vão estar sempre do meu lado, me protegendo. E aí nós temos essas atrocidades que encontramos nas escolas de crianças mal educadas, arrogantes, prepotentes, que fazem o que bem entendem, que colocam o dedo na cara dos professores, que querem o que querem na hora que querem, não importa quem é que vai ter que fazer, que não estão nem aí para o mundo, simplesmente porque não recebem ou não. Aí, quando o seu filho estiver lá com 12, 13, 14, 15, 16 anos, se começar a se relacionar, onde ele começa a se colocar mais para fora do contexto de casa e vai vivenciar as experiências na rua, ele vai sofrer. Porque ele não recebeu não. E se recebeu um não meio sutil, como quem diz assim, dessa vez passa, tu errou, mas tudo bem, não tem problema, tu é meu filho. Então assim, não seja a mãe leoa inconsequente. A mãe leoa de verdade apoia o filho, mas ela mostra claramente quando ele está errado. Explica onde ele errou, explica as consequências desses erros, que danos isso pode trazer para ele hoje e futuramente.
Isto é educar. Isto é ter o trabalho de educar um filho para não ter que passar trabalho depois. Porque é o que vai acontecer se você não tomar essa linha. Não é fácil. Não é fácil, principalmente porque a grande maioria não faz isso. Então, quando você fizer, vai se deparar com uma situação muito interessante. Você faz um esforço muito grande dentro de casa para trazer nessa linha de raciocínio, criando boa índole, como vou dizer assim, tentando criar uma personalidade, uma pessoa que tem um comportamento adequado socialmente, mas infelizmente não vai ser a grande maioria. Então isso vai entrar em conflito quando o seu filho começar a ir para a escolinha, para a creche, para o colégio, porque a grande maioria dos pais não faz. Mas cuidado, que isso não vire uma bengala. Eu não vou fazer porque os outros não fazem. Cuide do seu, que vai dar certo. E vocês serão muito felizes. Muito obrigado.